Oracal, poderosa de Miguel Arcanjo, contra guerras espirituais. Você sente que existe uma força invisível tentando apagar a sua esperança? Os pensamentos de derrota, a pressão que parece sufocar a sua alma, a sensação de que a vida se tornou uma batalha sem trégua? Nada disso é coincidência. Você está em meio a uma guerra espiritual real, uma batalha que não pode ser vencida com armas humanas, mas com armas espirituais. E é por isso que hoje eu falo com você. Não ignore esta mensagem, porque ela pode ser a linha que separa a queda do reerguimento, a perda da vitória. Eu o criei para ser mais do que um sobrevivente. Dentro de você existe um propósito eterno, e é esse propósito que o inimigo tenta apagar. Ele quer que você acredite que está sozinho, que não há saída, que o silêncio é prova de abandono. Mas escute, eu nunca o abandonei. Cada lágrima sua foi registrada, cada dor foi vista, e agora eu mesmo levanto um exército em seu favor. À frente dele está Miguel Arcanjo, o príncipe dos meus guerreiros celestiais, aquele que nunca perdeu uma batalha diante das trevas. Quando você sente que a noite é longa demais, quando os ataques se intensificam, saiba que o clamor do seu coração chega ao meu trono. E nesse instante, quando a fé rompe o medo, Miguel é enviado como sinal de que eu luto ao seu lado. Ele não se curva diante do inimigo. Ele não retrocede diante da escuridão. Ele carrega a espada da minha justiça e a autoridade do meu nome. Esta oração não é uma formalidade, é uma convocação para que você se levante e tome posição. Você existe, e porque existe, percebe o vazio. Esse vazio é a prova de que precisa de mim e não de soluções passageiras. Reconheça a queda, clame por ajuda, e eu o alcançarei com a minha graça. Hoje você será conduzido a enxergar que as batalhas que enfrenta são maiores do que aparentam, mas também verá que a vitória que preparo para você é maior do que qualquer guerra. O que você ouvir agora não será apenas mais uma palavra. Será uma chave que abre cadeias, será a voz que despedaça muralhas invisíveis, será o despertar para perceber que você não é vítima da guerra, mas escolhido para ser sinal de vitória em meio a ela. A introdução termina aqui, mas a revelação apenas começou. Quando o céu se move, o chamado oculto em meio à guerra espiritual. Escute com atenção. As batalhas que cercam a sua vida não são um acidente. Elas são sinais de que o céu se moveu em seu favor. O inimigo não desperdiça energia atacando quem não representa a ameaça. Se as guerras espirituais se intensificaram ao seu redor, é porque existe um chamado oculto que ainda não foi plenamente revelado a você. Eu o escolhi para algo maior, e é esse maior que desperta a fúria das trevas. Você olha para a sua história e percebe rupturas, relacionamentos desfeitos, portas que se fecharam sem explicação, noites de aflição que se repetem. Você já se perguntou, por que tudo isso acontece comigo? A resposta está no mundo espiritual. As forças do mal tentam convencê-lo de que você está sozinho, mas a verdade é que cada ataque é uma confirmação de que existe um plano maior sendo gestado dentro de você. Quanto maior a promessa, maior a guerra. É neste ponto que a razão cartesiana se une ao espiritual. Você existe, logo percebe o vazio. Você percebe o vazio, logo reconhece a queda. Você reconhece a queda, logo clama por ajuda. E quando clama, eu respondo. O inimigo quer que você pare antes de clamar, que se afunde no desespero. Mas o clamor é a senha que abre o movimento do céu. Quando sua voz sobe, Miguel desce. Não subestime o que acontece nos bastidores da sua vida. Muitas vezes, você interpretou perdas como derrotas, mas elas eram apenas reposicionamentos. Eu afastei pessoas que não poderiam caminhar com você. Eu fechei portas que o levariam à destruição. Cada movimento do céu em sua vida foi marcado por uma guerra espiritual intensa, porque as trevas resistem a cada passo de luz. Eu lhe digo, não desista no meio da batalha.
O fato de estar sendo atacado é a prova de que você está no caminho certo. Se o céu não estivesse se movendo, o inimigo não se incomodaria. Mas o céu se moveu. O céu se move por você agora. Miguel já está em posição com a espada levantada, pronto para cortar correntes que o prenderam por anos. A guerra espiritual é a prova do chamado. O inimigo grita porque sabe que está prestes a perder. Você sente o peso porque a vitória está próxima. Não interprete a pressão como abandono. Interprete como sinal de que você foi escolhido para carregar algo maior. Hoje eu o convido a enxergar que cada lágrima foi uma semente. Cada noite de silêncio foi um altar. Cada ataque foi uma confirmação de que você não pertence às trevas, mas à luz. Agora você começa a entender. Quando o céu se move, a terra treme. Quando o céu se move, o inferno se levanta em desespero. E quando o céu se move em sua vida, nada pode deter o cumprimento do que eu já escrevi a seu respeito. O vazio que grita, quando a alma sente o peso invisível do mal. Dentro de você existe um espaço que nenhuma conquista humana consegue preencher. Você pode ter buscado conforto em pessoas, prazer em coisas passageiras, reconhecimento em trabalhos ou projetos, mas no fim sempre retorna ao mesmo ponto. O silêncio interno que acusa, o vazio que não se cala. Esse vazio não é erro, não é defeito, é um grito invisível da alma que diz: eu fui feito para mais, eu preciso de Deus. E é exatamente nesse lugar profundo que o inimigo tenta atacar. O peso que você sente muitas vezes não tem nome. Ansiedade que surge sem motivo, sensação de que algo ruim está para acontecer, desânimo que aparece mesmo em dias aparentemente normais. Isso não é apenas psicológico, é espiritual. Há um peso invisível tentando apagar sua luz, mas esse peso só prova que sua alma foi marcada por mim para carregar a minha presença. É a lógica simples e eterna. Você existe, logo percebe o vazio. O vazio, por mais doloroso que seja, é a porta que revela a necessidade de um Salvador. O inimigo deseja que você interprete esse vazio como abandono. Ele sopra mentiras para convencê-lo de que você não tem valor, de que não há redenção, de que já é tarde demais. Mas escute, eu o vejo agora. Eu sei o que você sente quando a noite é longa e você não consegue explicar a dor. Eu conheço a batalha secreta que trava na mente quando tenta sorrir para os outros, mas por dentro se sente quebrado. Esse vazio não é um castigo, é um chamado. É o espaço onde minha graça deseja habitar. Reconhecer o vazio é o segundo passo da sua consciência espiritual. Muitos tentam abafá-lo com distrações, mas quanto mais se tenta silenciar, mais alto ele grita. É nesse grito que eu falo. É nesse silêncio pesado que minha voz ecoa. Você não nasceu para viver aprisionado pelo peso do mal. Nasceu para caminhar na liberdade que meu filho conquistou para você. Cada pensamento de culpa, cada sensação de rejeição, cada lembrança dolorosa que o atormenta é usada pelas trevas para aprisionar a sua alma. Mas eu quebro essas correntes agora com a verdade. Você ainda é meu. Nenhum erro, nenhum pecado, nenhuma queda foi forte o bastante para apagar a marca da minha criação em você. O vazio não é fim, é o início da restauração. Enquanto você reconhece essa realidade, o céu já se move. Miguel Arcanjo não luta por aqueles que se acham autossuficientes. Ele luta por aqueles que reconhecem sua fragilidade e clamam. A cada vez que você admite, Senhor, eu preciso de Ti, uma espada é levantada nos céus contra os espíritos que tentam sufocar sua fé. O vazio, que gritava como condenação, começa a se tornar espaço de libertação. Por isso, eu digo, não fuja do vazio, encare-o, porque nele você descobrirá que não é abandono, mas convocação. Não é sinal de fracasso, mas de destino. E no momento em que você permitir que a minha luz entre nesse espaço,
o peso do mal perderá a força e a sua alma encontrará descanso. Máscaras do inimigo. Como o mal se esconde nos pequenos detalhes da vida. Você pensa que a guerra espiritual sempre se manifesta em grandes desastres, em acontecimentos extraordinários ou em sinais evidentes. Mas a maior astúcia do inimigo é se esconder nas pequenas coisas, nos detalhes quase imperceptíveis que você deixa passar. Ele não precisa de grandes brechas para começar sua obra de destruição. Basta um pensamento alimentado, uma palavra recebida sem filtro, um hábito cultivado em silêncio. A mentira nunca chega como mentira declarada. Ela vem disfarçada de lógica, de justificativa aceitável, de conselho aparentemente inofensivo. É por isso que tantos se perdem sem perceber. Você já notou como um simples ressentimento guardado no coração começa a crescer até virar mágoa? Já percebeu como uma pequena inveja ou comparação não tratada se transforma em autodesprezo? O mal não começa grande, começa invisível. E é nesse início silencioso que muitos caem sem entender. O inimigo veste máscaras. Ele se esconde atrás da rotina, atrás da pressa, atrás da distração. Faz com que você normalize sentimentos que não deveriam permanecer. A raiva não resolvida, o orgulho disfarçado de força, a frieza travestida de autoproteção. Aos poucos, essas pequenas portas abertas se tornam portões largos por onde ele rouba sua paz. E você começa a acreditar que são apenas características pessoais, quando na verdade são ataques disfarçados. Eu lhe digo, abra os olhos para os detalhes. Pergunte-se, quais pensamentos tenho permitido morar em minha mente? Quais palavras tenho recebido como verdades absolutas sem confrontar com a minha palavra? O inimigo não teme o religioso que fala de fé, mas teme o filho que vigia o coração e mantém a chama acesa. Não se engane, cada decisão pequena constrói uma fortaleza, seja de luz ou de trevas. O que parece insignificante é decisivo no mundo espiritual. Aquele comentário que você aceitou como ofensa, aquela lembrança dolorosa que você revive repetidamente, aquela tentação que você não cortou no início, todas são máscaras usadas para minar sua fé. Mas hoje eu arranco essas máscaras diante de você. Hoje eu mostro que nada é neutro. Cada detalhe da sua vida é campo de batalha. A boa notícia é que você não precisa lutar sozinho. Miguel Arcanjo é enviado para confrontar o mal em sua forma mais sutil. Quando você ora, até os pensamentos escondidos são revelados. Quando você clama, as intenções por trás das máscaras são expostas. Eu não apenas revelo o que estava escondido. Eu o capacito a fechar portas que nunca deveriam ter sido abertas. Agora você entende. Não espere o inimigo mostrar o rosto para acreditar na guerra. Ele não virá vestido de ódio declarado, mas de pequenas permissões que parecem inofensivas. Vigie as palavras, vigie os pensamentos, vigie os sentimentos. Porque onde há luz, o disfarce não resiste. E eu lhe prometo, se você me permitir iluminar cada detalhe da sua vida, nenhuma máscara permanecerá, e o mal perderá a força de agir. Miguel Arcanjo, o guerreiro que não perde batalhas. Desde o princípio, eu estabeleci ordens espirituais que sustentam a criação. Entre essas ordens, levantei guerreiros celestiais, anjos que não se dobram diante das trevas e que carregam em si a autoridade do meu nome. Entre eles está Miguel, o príncipe dos exércitos do céu, aquele que se coloca à frente das maiores batalhas e que nunca foi vencido. Você precisa compreender quem ele é, porque sua vida já foi marcada por lutas que exigem a intervenção de guerreiros como ele. Miguel não é apenas um anjo, ele é a manifestação da minha justiça em meio à guerra.
Na sua história, os inimigos tentaram destruir sua identidade, roubar sua paz e aprisionar seus sonhos. Mas em cada batalha invisível, Miguel esteve presente, resistindo contra as forças que buscavam o seu fim. Ele não falha, não retrocede, não se intimida. Ele conhece a voz do inimigo, mas se move pela autoridade da minha voz. E quando eu ordeno que Miguel lute por você, não há poder que o detenha. Você se lembra das vezes em que tudo parecia perdido, mas uma força inexplicável o levantou? Das noites em que sentiu que algo o cercava, mas ao amanhecer percebeu que ainda estava de pé? Isso não foi acaso, foi intervenção. Foi Miguel em ação, resistindo contra espíritos de morte, contra cadeias de opressão, contra maldições que tentavam perpetuar-se em sua vida. Enquanto você chorava, ele lutava. Enquanto você duvidava, ele resistia. Enquanto você caía, ele permanecia firme. A Bíblia revela que Miguel é aquele que defende o meu povo. Ele não defende títulos, riquezas ou aparências. Ele defende corações que ainda batem pelo propósito que eu plantei. Se você está vivo, é porque Miguel guerreou por você em momentos em que nem sequer tinha forças para orar. Essa é a verdade que hoje eu quero que compreenda. Você nunca esteve sozinho. O silêncio que sentiu não foi ausência, foi movimento estratégico. Enquanto você não via nada, os céus estavam em guerra em sua defesa. O inimigo quer que você se esqueça de quem luta por você. Quer que acredite que é apenas carne contra carne, problema contra problema, pessoa contra pessoa. Mas sua luta não é contra a carne ou o sangue. Sua luta é espiritual e contra forças espirituais. Eu envio guerreiros espirituais. Miguel não conhece derrota porque luta em meu nome. Quando ele ergue a espada, não é o aço que corta as trevas, mas a minha palavra viva que não pode ser vencida. Hoje eu lhe digo, reconheça que a guerra é real, mas também reconheça que a vitória é garantida. Não há batalha que Miguel não possa vencer, porque ele não luta por si, ele luta por mim. E se eu sou por você, quem será contra você? A guerra espiritual é intensa, mas a presença de Miguel ao seu lado é a prova de que nenhum ataque será maior do que a proteção que eu já liberei sobre sua vida. Clamor no meio da noite, quando a oração quebra cercas invisíveis. Há momentos em que o peso é tão grande que você não encontra palavras. É na madrugada, quando todos dormem e o silêncio parece gritar, que as batalhas mais intensas se levantam. Os pensamentos oprimem, as lembranças doem, a angústia se multiplica. É nesse instante que o inimigo tenta convencê-lo de que você está abandonado. Mas escute, é exatamente no meio da noite que a oração tem poder de romper as cercas invisíveis que cercam a sua vida. O clamor noturno não é um detalhe religioso, é uma chave espiritual. Enquanto a escuridão cobre a terra, eu me inclino para ouvir aqueles que me buscam em segredo. Quando você derrama lágrimas no travesseiro, quando dobra os joelhos sem que ninguém veja, o céu inteiro se move em sua direção. O inimigo teme as orações feitas no silêncio, porque nelas não há distração, não há plateia, não há orgulho. Há apenas um coração quebrantado diante de mim. O que você fala de madrugada tem peso eterno. Cada palavra dita com fé é como uma lança lançada contra as forças invisíveis. Cada suspiro de dor entregue a mim se transforma em ordem liberada aos meus anjos. É nesse lugar secreto que Miguel Arcanjo se levanta em sua defesa. Enquanto os homens dormem, Miguel não dorme. Enquanto o inimigo trama em silêncio, Miguel vigia em seu favor. Não subestime o poder do clamor. Muitas das vitórias que você já experimentou nasceram em noites em que você apenas conseguiu dizer: Senhor, me ajuda. E você talvez tenha esquecido, mas eu nunca esqueci.
Cada clamor é registrado diante do meu trono. Cada oração sussurrada é lembrada, cada lágrima é guardada. E em resposta, eu liberei livramentos que você nem percebeu. Portas que se fechariam se abriram. Acidentes que o atingiriam foram desviados. Cadeias que o prenderiam foram quebradas. O inimigo sabe que se você aprender a clamar de madrugada, perderá terreno. É por isso que tenta roubar seu sono, ocupar sua mente com preocupações, cansar seu corpo para que você não ore. Ele sabe que uma oração sincera no meio da noite pode mudar a história de uma família, libertar gerações inteiras, trazer à luz aquilo que estava aprisionado há anos. Hoje eu o chamo a fazer do silêncio da noite um altar. Quando a escuridão parecer sufocante, não a interprete como abandono, mas como convite. Convite para abrir a boca e liberar palavras que ecoam no mundo espiritual. Se você clamar, eu enviarei Miguel. Se você levantar a voz, eu levantarei muralhas de proteção ao seu redor. Se você se render no secreto, eu lhe darei vitória no público. O clamor da noite não é apenas sobrevivência, é arma. Não é apenas refúgio, é estratégia. E cada vez que você se levanta contra a opressão em oração, o inimigo é envergonhado e derrotado, porque no meio da noite, enquanto o mundo dorme, o céu guerreia por você. O sangue que garante vitória, a arma suprema contra a escuridão. Existe um segredo que o inimigo não suporta ouvir. Uma verdade que o enfraquece e o derrota em qualquer cenário. O poder do sangue do meu filho. Nenhuma guerra espiritual pode resistir à autoridade que emana desse sangue. Ele não é apenas símbolo, não é apenas lembrança, é a arma suprema que sela a sua vitória e desarma qualquer acusação levantada contra você. Quando o inimigo o acusa, o sangue fala mais alto. Quando os espíritos tentam prendê-lo em culpas antigas, o sangue declara liberdade. Quando maldições tentam perpetuar-se sobre sua vida e família, o sangue rompe pactos e quebra correntes invisíveis. Não há feitiço, não há palavra contrária, não há sombra de acusação que possa resistir diante da força do sangue de Jesus. Você se lembra da lógica cartesiana da consciência espiritual. Você existe, logo percebe o vazio. O vazio o leva a reconhecer a queda. A queda o conduz ao clamor. Mas é o sangue que responde ao clamor e muda a sua história. Sem ele, o vazio permaneceria vazio. A queda seria definitiva e o clamor não teria resposta. Com ele, o vazio é preenchido, a queda se transforma em testemunho e o clamor é atendido pelo céu. O sangue é a senha que abre as portas da vitória. Ele é lembrança constante ao inimigo de que sua condenação já foi decretada. Ele é lembrete eterno de que a cruz não foi derrota, foi triunfo. Cada gota derramada estabeleceu um decreto de vida sobre você. É por isso que quando você invoca o poder do sangue em oração, Miguel Arcanjo se fortalece no campo de batalha. Porque os anjos lutam com base na minha palavra e no sangue que garante a vitória definitiva. O inimigo sabe disso. Por isso, tenta mantê-lo preso em culpa, vergonha e autodesprezo. Ele quer que você esqueça o poder do sangue para que viva como refém das suas falhas. Mas hoje eu lhe digo, não aceite essa mentira. Você não é mais definido pelo que errou, mas pelo sangue que o redimiu. Você não é mais escravo de prisões invisíveis, mas livre para caminhar em vitória. Cada vez que você declara em fé, eu estou coberto pelo sangue de Jesus, você ergue uma muralha que o inimigo não pode atravessar. Cada vez que proclama essa verdade, você desarma acusações invisíveis que tentavam roubar sua paz. O sangue não é passado, é presente. Ele fala hoje, ele age hoje, ele cobre você agora. É essa arma que o inimigo teme, porque diante dela ele não tem defesa. E é essa arma que eu coloco em suas mãos hoje.
Tome posse do poder do sangue, invoque-o em suas orações, declare-o sobre sua casa, sua família, sua mente, porque não existe escuridão que resista quando a luz do sangue de Jesus é proclamada. Cura interior, quando a batalha espiritual também está dentro de você. As guerras espirituais não se travam apenas fora. Muitas delas acontecem dentro do coração, no território secreto das emoções, onde memórias dolorosas e feridas não tratadas se transformam em fortalezas para o inimigo. Você já percebeu como lembranças antigas ainda têm o poder de paralisar seus passos? Como palavras ditas no passado continuam ecoando como correntes invisíveis. Essas não são apenas lembranças, são batalhas internas que precisam ser vencidas. O inimigo sabe que é mais fácil derrotar um coração quebrado do que um coração curado. Ele se aproveita das feridas abertas para lançar mentiras. Onde houve rejeição, ele sussurra que você não tem valor. Onde houve fracasso, ele insiste que você nunca será digno de recomeçar. Onde houve culpa, ele grita que não há perdão. Assim, sem perceber, você começa a viver a partir da dor e não da verdade. Mas escute, eu conheço cada marca, cada cicatriz, cada lágrima. Eu não o acuso pelas suas feridas. Eu o curo nelas. Quando você se abre para mim e expõe a dor que carrega há anos, Miguel Arcanjo luta não apenas contra forças externas, mas contra fortalezas internas que tentam aprisionar sua mente e suas emoções. Ele combate os espíritos que se aproveitam da culpa, da vergonha e do medo para sufocar sua fé. A lógica cartesiana se manifesta também aqui. Você existe, logo percebe o vazio. Esse vazio dentro de você aponta para feridas que nunca foram tratadas. Você reconhece a queda, percebe que está preso a lembranças que não consegue vencer sozinho. Então você clama por ajuda, e nesse clamor eu entro nos lugares mais profundos da sua alma para restaurar o que parecia impossível. Não se engane. Vencer batalhas externas sem curar as internas é apenas adiar derrotas maiores. O inimigo não precisa destruir o que está ao redor, se conseguir corromper o que está dentro. Por isso, eu venho hoje para lhe dizer: permita que a minha luz entre onde você nunca deixou ninguém entrar. Entregue-me a rejeição que o persegue, a culpa que o sufoca, o medo que paralisa. A cura interior não acontece em um instante, mas começa em uma decisão. Quando você decide não mais esconder suas feridas, mas apresentá-las diante de mim, uma nova história começa a ser escrita. Eu não rejeito quem vem a mim com dor. Pelo contrário, é no quebrantamento que a minha força se manifesta. Não permita que o inimigo use suas feridas como armas contra você. Levante-se em fé e proclame: eu sou curado pelo Senhor. Minha alma encontra descanso nele. Essa declaração abre caminho para que Miguel lute contra tudo que tenta aprisioná-lo por dentro. E quando a batalha interna é vencida, a vitória externa se torna inevitável. O silêncio de Deus e a vitória escondida. Há momentos em que você ora, clama, chora e parece não ouvir resposta alguma. O céu parece fechado, o silêncio se torna ensurdecedor e o inimigo aproveita esse intervalo para soprar dúvidas no seu coração. Deus não te ouve. Você está sozinho. Nada vai mudar. Mas a verdade é outra. O silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Cada vez que parece que nada está acontecendo, grandes batalhas estão sendo travadas nos bastidores. Vitórias estão sendo costuradas de forma invisível. Você já se perguntou por que muitas das suas respostas não vieram imediatamente? Não é porque eu não o ouvi, é porque há guerras que precisam ser vencidas antes de sua bênção chegar até você. O inimigo luta contra o cumprimento da minha promessa, mas Miguel Arcanjo luta por você com a espada levantada.
Enquanto você sente o peso do silêncio, Miguel está em guerra, abrindo caminhos, quebrando resistências, desfazendo armadilhas. Esse silêncio é o terreno onde sua fé é provada e fortalecida. Se você dependesse apenas de sinais visíveis, sua confiança seria frágil. Mas quando aprende a confiar mesmo sem ouvir nada, quando continua orando mesmo sem sentir nada, quando persiste mesmo sem ver nada, aí a sua fé se torna inabalável. O silêncio não é vazio, é o espaço onde eu preparo o invisível para se manifestar no visível. Lembre-se, você existe e por existir percebe o vazio. O vazio o leva a reconhecer a queda, e a queda o leva a clamar. Mas quando clama e não houve resposta imediata, é nesse silêncio que a graça trabalha de forma mais profunda. Eu não me esqueço do seu clamor. Eu não ignoro suas lágrimas. Eu apenas escrevo a história de uma forma que o inimigo não possa impedir. O inimigo se desespera quando você permanece fiel, mesmo em silêncio. Ele espera que sua fé desmorone, que você abandone a oração, que interprete a ausência de resposta como abandono. Mas cada vez que você decide continuar, cada vez que diz, eu ainda confio, você envergonha as trevas e fortalece os céus a seu favor. O silêncio de Deus é a preparação da vitória escondida. Há bênçãos que ainda não se manifestaram porque precisam chegar no tempo certo, na estação exata, no momento em que você estará pronto para recebê-las sem perdê-las. Por isso, não tema o silêncio. Ele é sinal de que algo maior está em construção. Eu lhe digo agora, enquanto você pensa que nada acontece, eu estou movendo peças invisíveis, abrindo portas que você não vê, derrubando muralhas que você não conhece. Miguel não descansa, os céus não estão parados. Sua vitória já foi decretada, apenas não foi revelada ainda. Espere com fé, porque no tempo certo o silêncio dará lugar ao som da resposta, e será tão grande que você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Tomando posição. Quando você se torna guerreiro ao lado de Miguel, você não foi chamado para ser apenas um espectador da própria guerra, alguém que espera indefeso até que os anjos resolvam tudo por você. Eu o criei para se posicionar, para ser participante ativo no campo espiritual. Miguel Arcanjo luta em seu favor, mas você precisa erguer a voz, declarar a fé e assumir sua identidade como filho que carrega a autoridade em meu nome. O inimigo deseja que você se veja como vítima. Ele sopra mentiras dizendo que você é fraco demais, indigno demais, pequeno demais. Mas eu lhe digo, você não é vítima, você é parte do meu exército. A cruz não apenas lhe deu perdão, deu-lhe autoridade. Quando você declara a minha palavra, Miguel se fortalece em batalha. Quando você proclama em fé, muralhas caem. Quando você se levanta em oração, correntes se partem. Entenda, tomar posição não é apenas resistir, é atacar. É olhar para as mentiras que o inimigo plantou em sua mente e substituí-las pela verdade da minha palavra. É dizer, eu não sou rejeitado, sou amado. Eu não sou prisioneiro, sou livre. Eu não sou derrotado, sou mais que vencedor. Cada declaração dessa é uma espada que corta os grilhões invisíveis. Você existe e por isso percebeu o vazio, reconheceu a queda, clamou por ajuda. Eu o alcancei com a minha graça. Mas agora chegou a hora de avançar. Não basta apenas sobreviver à guerra, é preciso assumir sua posição de guerreiro. O inimigo teme quando você entende quem é em mim, porque um filho consciente da sua identidade é inabalável. Tomar posição é também vigiar seus hábitos, suas escolhas, suas palavras. Não é viver de forma perfeita, mas de forma consciente. É fechar as brechas que antes eram abertas. É não aceitar as máscaras do inimigo.
É se recusar a viver aprisionado em feridas antigas. É declarar todos os dias: eu escolho ser luz, eu escolho caminhar em vitória, eu escolho permanecer no Senhor. Miguel luta por você, mas ele não substitui o seu clamor. Ele responde ao seu posicionamento. A cada vez que você ora, anjos se movem. A cada vez que você se firma em fé, as trevas recuam. A cada vez que você renuncia ao pecado e escolhe a obediência, um território espiritual é conquistado. Eu lhe digo, não aceite passividade. Não aceite viver como refém. Levante-se em fé e tome posição. Porque quando você se posiciona, eu me posiciono ao seu lado. Quando você luta com palavras de vida, Miguel luta com espada de fogo. E juntos, vocês vencem batalhas que o inimigo julgava invencíveis. A última palavra é sempre de Deus. Você chegou até aqui carregando marcas, lembranças de quedas, batalhas travadas em silêncio e dores que só você conhece. O inimigo tentou convencê-lo de que a guerra seria eterna, que as acusações seriam definitivas, que o peso nunca sairia. Mas eu digo agora, a última palavra não é do inimigo, é minha. E quando eu falo, nada pode anular o que declaro. O inimigo levantou mentiras, mas minha verdade as despedaça. Ele tentou prendê-lo em ciclos de medo, mas eu decreto liberdade. Ele gritou derrota, mas eu proclamo vitória. Cada guerra espiritual que você enfrentou, cada lágrima derramada, cada noite em silêncio foi escrita diante do meu trono. E a sentença que libero sobre sua vida hoje é clara. Você não é derrotado, você é vitorioso em Cristo Jesus. Miguel Arcanjo não luta em vão. Suas batalhas não foram desperdiçadas. Cada intervenção invisível, cada livramento oculto, cada resistência contra forças das trevas apontava para este momento. O tempo de acreditar que você está sozinho acabou. A partir de hoje, saiba que a guerra já tem desfecho. Não é o medo que governa seu futuro, é a minha mão que conduz sua história. Você existe, percebeu o vazio, reconheceu a queda, clamou por ajuda. Eu o alcancei com a minha graça e o ergui para que se tornasse testemunho vivo de vitória. Não importa quão longa foi a noite, a aurora chegou. Não importa quão forte foi o ataque, a defesa dos céus é maior. Não importa quantas vozes disseram que não havia saída, minha voz é a que permanece, e ela diz: você tem saída, você tem futuro, você tem destino. A última palavra é sempre de Deus, porque eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nada que se levante contra você pode inverter o que já estabeleci. E se eu disse que você vencerá, então vencerá. Se eu disse que está perdoado, então está perdoado. Se eu disse que há propósito, então esse propósito será cumprido. Hoje eu o chamo a responder em fé, não apenas ouvir, mas declarar, porque suas palavras têm poder espiritual. Escreva como testemunho: a última palavra sobre minha vida é de Deus. Essa declaração se torna legalidade no mundo espiritual e confirma diante dos céus e das trevas que sua vitória é irrevogável. Agora, entregue-me sua vida, sua dor, sua guerra. Porque a luta continua, mas a sentença já foi dada e ela não pode ser mudada. A última palavra é sempre de Deus. Oração final, guiada com chamada profética. Senhor Todo-Poderoso, neste momento ergue-se diante de ti uma vida marcada por guerras invisíveis. Aqui está aquele que chorou em silêncio, que carregou culpas, que enfrentou ataques que ninguém viu. Hoje ele se coloca diante do teu trono para declarar: eu não luto sozinho. Pai, em nome de Jesus eu invoco agora o poder do teu sangue sobre cada mente, cada coração, cada família representada nesta oração. Que toda acusação seja anulada, que toda maldição seja quebrada, que toda fortaleza invisível seja destruída. Eu clamo, Senhor, envia Miguel Arcanjo neste instante para lutar em favor desta vida.
Que sua espada flamejante abra caminhos, derrube muralhas, desfaça armadilhas e exponha as máscaras do inimigo. Declaro que toda opressão cai por terra agora. Todo o peso do mal que sufocava o coração perde força diante da tua presença. Onde havia medo, entra a tua paz. Onde havia culpa, entra o teu perdão. Onde havia vazio, entra a plenitude do teu espírito. Onde havia trevas, a luz da tua glória ilumina. Senhor, eu profetizo que a partir desta oração começa uma nova estação. Não mais como vítima, mas como guerreiro ao lado de Miguel. Não mais como escravo da dor, mas como filho livre pela tua graça. Não mais como alguém esquecido, mas como escolhido e amado por ti. E agora, diante dos céus e da terra, eu faço esta convocação profética. Escreva nos comentários e declare com fé: a última palavra sobre a minha vida é de Deus. Este será o selo espiritual da sua vitória, a marca que registra no mundo invisível que você pertence ao Senhor dos Exércitos. Pai, recebe esta vida em tuas mãos. Cobre-a com o sangue do Cordeiro. Fortalece-a na fé, guia-a no caminho e confirma que nenhuma batalha será maior do que a tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.